Ilustres amigos do canal, tudo bem? Fundo imobiliário ou Tesouro IPCA? Nesse momento em que os juros estão nas alturas, quem te protege mais da inflação? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal. Ative aquele famoso sino da notificação, porque aqui você já sabe, tem vídeo diário. E o melhor investimento é no seu conhecimento. Eu quero trazer aqui para vocês duas matérias que saíram muito interessantes sobre fundo imobiliário. Uma matéria do Money Times, que é essa do título do nosso vídeo, e uma outra falando do retorno dos fundos imobiliários, tentando trazer aqui para você um comparativo bem simples de entrada com relação ao Tesouro IPCA. Será que realmente eles te protegem da inflação? Quais são as principais diferenças e o que você deve observar? Vamos começar então aqui trazendo algumas informações básicas caso você se interesse por fundo imobiliário e não conheça nada a esse respeito. Vamos para as características básicas então. Primeira delas, os FIIs, chamados FIIs, são fundos de investimento imobiliário. Quando a pessoa fala que vai comprar um FII, parece que dá a sensação que vai comprar um único tipo de investimento, quando na realidade você tem diversos tipos de fundos dentro dessa categoria imobiliária. Então você tem, por exemplo, fundos de tijolos, que são lajes, galpões, hospitais, shopping, enfim, algo realmente que você consegue verificar fisicamente, por isso tijolo. Você tem os fundos de desenvolvimento imobiliário, nós não vamos aprofundar nesse vídeo, e tem dois outros que são importantes. Fundos de fundos, que é quando você investe em outros fundos. É uma cesta de fundos na realidade. E o que eu quero chamar a sua atenção, que é o fundo de recebíveis, ou fundo de papéis, CRIs, muito comumente chamado desses dois nomes, fundos de papéis e fundos de CRIs. Esses dois fundos, um detalhe, eles não possuem imóveis. Vou repetir para você, não possuem imóvel, mas eles têm operações que são realizadas com base em lastro ou em garantia em imóveis. E aí eles são indexados ao CDI e ao IPCA. Ou seja, a rentabilidade deles se aproxima de uma rentabilidade mais de renda fixa. E aí eu chamo a sua atenção. Grave esses dois, fundos de papéis e fundos de CRI. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí um super like e olha, se o que você quer saber é rentabilidade, já que falamos de renda fixa, assista esse vídeo aqui, ó. É a nossa playlist de rentabilidade que eu gravei ontem com as melhores taxas de CDBs, com as melhores taxas também de LCI e LCA. Temos taxas impressionantes, assista lá. Bom, já que você já entendeu essas características básicas então da classificação dos FIIs, é bom que você entenda duas outras informações. Quando você investe num fundo imobiliário, você está investindo numa renda variável, não é na renda fixa. O que significa isso? Significa então que você não tem a certeza de quanto vai receber. Ou melhor, traduzindo e comparando aqui com o Tesouro Direto, você não tem uma garantia, uma segurança, porque você não sabe se acontece alguma coisa, como você vai se proteger. Então essa é uma diferença importante. Por ser uma renda variável, essa garantia que você tem do Tesouro Direto ser o investimento mais seguro do Brasil, ou ainda, quando você investe em várias situações na renda fixa que você tem o FGC, ao investir no fundo imobiliário, você não tem nenhuma dessas duas proteções. Outra questão que é importante você entender é que investir no fundo imobiliário você pode ganhar com a valorização da cota ou do dividendo. O dividendo é aquele valorzinho que você fica recebendo mensalmente e que muitas das vezes é muito interessante. Só que ele é muito interessante para um tipo de fundo que é o que nós vamos mostrar agora nas reportagens. Porque esse é um retorno que varia e ele principalmente está alto por essa razão. Vou voltar aqui para você entender essa principal razão. Esses fundos de papéis e de CRIs, por serem indexados ao CDI, e aqui você já sabe que o CDI é praticamente um irmão gêmeo da taxa Selic, e ela está subindo, ou ao IPCA, que está bem alto, o retorno deles tem sido muito interessante. Mas aí fica aquela pergunta, qual é o valor interessante? Como ele te protege? E aí é que eu trago essas duas reportagens. Quero começar por essa aqui do Valor Invest. Retorno dos fundos imobiliários supera o dos últimos 2 anos. 2 anos. E ainda promete para 2022. Cuidado porque manchetes às vezes podem te induzir para um determinado entendimento.
Com exceção dos setores de shopping e híbridos, todos os outros segmentos de fundo imobiliário apresentaram maior retorno em dividendo na comparação com 20 e 19. Então veja, setor de shopping aqui é de laje que nós estávamos falando ali para você, categorizando cada um desses fundos. E aí a informação que eles trazem é do IFIX. O IFIX é o índice, então, que faz o acompanhamento da performance, do resultado dos fundos imobiliários. E ele diz, então, que teve queda de 2,28% em 2021. Você já sabe aqui no nosso canal que se nós formos olhar, por exemplo, para o IPCA, a queda foi bem maior. Então, ponto aí para o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Só que veja, assim como o IPCA caiu e nenhum dos dois protegeu para essa inflação então que nós tivemos. Então vai acompanhando aqui para você entender um pouco melhor. E se você quer saber a respeito de taxas dos títulos Tesouro IPCA que te protege da inflação, eu te indico esse vídeo aqui, ó. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Assista aí. Bom, ele diz o seguinte, que ainda que o indicador tenha cerrado no vermelho, é importante separar, e aí ele traz aqui para você o conceito, o valor da cota do retorno dos dividendos. Então, quando você compra um fundo imobiliário, a sua rentabilidade é a soma dos dois, cota e dividendos. Isso porque os preços dos ativos caíram no ano passado. A rentabilidade entregue pelos fundos seguiu a direção contrária e superou a dos últimos 2 anos. E aí a explicação que ele traz aqui diz que pode ser em razão do descompasso das variáveis econômicas de 2021. A inflação que se mostrava sob controle, eu não sei bem quem disse que estava sob controle, seguiu uma trajetória ascendente e não deu outra alternativa. O Banco Central teve que aumentar a taxa de juros. E você está vendo a taxa de juros subindo. E já há a projeção de mais um aumento da nossa taxa Selic na próxima reunião. Se você quer entender um pouco melhor aí sobre essa questão de macroeconomia, taxa de juros, inflação e taxa Selic, tá aqui ó, o vídeo para você. E aí ele diz que não era esperada, porém a velocidade na qual se daria o ritmo da taxa de juros. Veja, taxa de juros aumentaram muito rapidamente. E aí ele traz aqui a informação, então, que é a preocupação, então, desse descontrole inflacionário que aconteceu. E traz algumas informações com relação ao Boletim Focus que eu venho trazendo para vocês. O Boletim Focus é uma referência interessante, mas o que acontece é que ele traz as informações atrasadas. E aí, quando você vai chegar lá, pode ser que já tenha modificado tudo do que foi previsto anteriormente. Resumindo agora, preço das cotas e retorno dos dividendos. Se você não deu um super like, agora é a hora, porque agora começa a ficar bom. Ele coloca aqui, o investidor começou a comparar o preço da cota com a taxa de juros livre de risco. E, nesse ajuste, as cotas dos fundos imobiliários caíram. O que ele quer dizer aqui? Começou a verificar que como os juros subiram muito, o que aconteceu? As pessoas começaram, então, a fazer aí uma migração, então. E aí ele continua aqui. Pondera que o momento pede cautela para entender que é de reação de mercado. No que diz respeito ao retorno dos dividendos, atenção você que gosta de um fundo imobiliário para retorno de dividendo. Ela entende que o desempenho foi positivo em 2021. E aí ela traz aqui ó, essa informação muito interessante. Esse gráfico está aí na sua tela. Evolução do retorno em dividendos em 2021. Veja que tem aí dezembro, novembro e dezembro de 19. Comparação com meses diferentes, mas você vê claramente que essa barra aqui é muito maior do que as outras. 11,88. Qual é esse tipo de fundo? Está aqui embaixo. Ó. FIIs de papel. Veja a diferença em relação às outras. Por que essa diferença? Bom, primeiro que nós estamos em dezembro de 21, é o comparativo. As taxas de juros subiram muito e também o IPCA também. Como são os dois indicadores que podem estar presentes nesse tipo de fundo, você vê a diferença. E se você voltar um pouquinho, você vai verificar que ainda assim ele já estava maior do que os demais, mesmo em novembro de 20. Então aqui você vê claramente o fundo de papel realmente superando as expectativas dos demais fundos. E aqui ele diz, a classe de fundos imobiliários se beneficiou de uma recuperação forte em dezembro e subiu 8%. E ele diz para finalizar, em relação ao desempenho por setor, explica que os fundos de recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundo de papel, se destacaram em 2021. Aqui é a explicação, porque conseguiram capturar a alta de juros no caso daqueles que são atrelados ao CDI e também a escalada da inflação para os que são ligados ao IPCA. Anota aí, fundo de papel, taxa de juros alta ou inflação alta, ele se beneficia. E aí ele te protege da inflação. Por outro lado,
Diferentemente dos fundos de tijolo, a exemplo de lajes corporativas, galpões, shoppings, a carteira de recebíveis é reajustada todo mês pelo indicador que está em cada papel, seja o CDI ou o IPCA. Então, por isso, é importante entender a respeito de qual fundo você vai investir, porque como há diversos fundos, você tem que entender qual é o retorno deles. Para finalizar, ainda entre os fundos de tijolo, os setores de laje corporativa e shopping foram os que mais sofreram. Veja, fundos de tijolo, em particular, lajes corporativas e shopping center. E aqui novamente o comparativo em relação a 2021. Veja aqui, setor de tijolo ainda sente os efeitos da pandemia. Veja o maior em 2021, 10%. Se você lembrar, a inflação no ano também de 2021 foi essa mesma, bem próxima desse valor. E aí você repara que foi aqui, praticamente o único com positivo. O FIIs amplo foi um pouquinho negativo, mas todos os demais sofreram. E o sofrimento maior está aqui, laje corporativa, menos 7, e FIIs de shopping, os dois à sua direita, tá aqui, menos 7,01, laje corporativa, e ao lado dele, mais no canto, o FIIs de shopping. Então tá aí a informação já inicial para você. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like aí para ajudar o nosso canal. E se você quer saber em que os grandes investidores, os bancos gigantes, fundos de previdência e fundos de pensão estão investindo na renda fixa, assista esse vídeo aqui, Leilão do Tesouro. E você de quebra vai saber para quanto vai a taxa Selic. Assista lá. Fundos imobiliários versus fundos direto. Quem vence a disputa? Reportagem aqui da Money Times, também recente, do dia 7 de fevereiro. Veja que são duas reportagens que trazem assuntos muito próximos. Essa daqui é um comparativo aqui que a Ágora Investimento realizou diante desse aumento da taxa de juros. Como é que fica a situação agora? Rentabilidade de ativos em renda variável. Volto a chamar sua atenção, fundo imobiliário é renda variável, você tem que saber disso. E aqui ele traz um comparativo muito interessante em relação ao dividendo que é pago no fundo imobiliário e o que está pagando no 2035. IPCA 2035. Aqui na sua tela você já vê então que na cor escura é o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, e na cor clara é o NTNB 2035. Aqui ele traz desde janeiro de 2012 até janeiro de 22, ou seja, o que nós podemos verificar aqui nesse comparativo são 10 anos. E o que você repara é que o fundo imobiliário está sempre acima, ou seja, sempre com o dividendo acima então da NTNB ou Tesouro IPCA 2035, que é na cor clara. Veja que tem determinados momentos que eles se aproximaram. Veja aqui, em que momentos foram esses? Aqui, em 2018, foram que eles chegaram mais próximos, mas sempre estivemos aqui o IFIX acima. Inclusive agora, mais recentemente, é o que nós estamos observando aqui. Muito bem, e ela diz, na análise da corretora, o rendimento do IFIX superou o da NTNB em todo o intervalo. E aí a explicação traz algumas explicações do aumento da taxa Selic, que foi importante, e vem trazendo então a informação de que sempre esteve à frente. Mas o que eu quero trazer aqui para você no final desse vídeo é o seguinte: vamos trazer um comparativo final e qual é a minha visão a esse respeito então, IPCA ou FI? Qual seria o melhor? Primeiro, é importante que você tenha diversificação dos seus investimentos. Saiba que também renda variável pode te trazer retorno, só que você tem que entender exatamente o que está investindo. Algumas pessoas têm encaminhado informações, pedidos aí de ajuda no canal e eu vou responder a todos. Se você está com alguma dúvida, coloque aí no comentário do YouTube ou então entre no nosso grupo do Telegram, que lá eu compartilho informações com vocês. Muito bem. O que você precisa saber do resumo final? Bom, quando estamos falando de fundo imobiliário, você tem que saber que é um investimento na renda variável. E renda variável varia e varia muito, tanto para cima quanto para baixo. Esse é um ponto que você precisa saber. Renda variável, você não sabe exatamente quanto você vai receber. Você tem uma noção, mas que ela pode ser completamente alterada de acordo com o panorama político e econômico. Enquanto que quando você investe no Tesouro IPCA, você tem que saber que está investindo na renda fixa. Mas um detalhe, a renda fixa, neste caso, também varia. Só que se você levar até o vencimento, o que foi acordado com você, você receberá. Diferente da renda variável, porque você não sabe quanto vai receber. Há um risco maior.
Por existir esse risco maior, tem que se pagar um prêmio maior. Então aquele gráfico que foi mostrado para vocês, ele se justifica. O prêmio tem que ser maior mesmo do que o Tesouro IPCA, porque se fosse muito próximo ou até menor, não vale a pena investir no fundo imobiliário. Já que estamos falando da rentabilidade, você tem que saber então, ou relembrar, que a rentabilidade de um fundo imobiliário é a cota e mais o dividendo. Geralmente fundo imobiliário você já também pode comprar a partir de aproximadamente R$100. Só que o que tem acontecido? Ultimamente as cotas se recuperaram, mas em 2021 elas tiveram uma forte queda, forte mesmo. Mas quando estamos falando então de dividendos e olhando para os fundos de papéis, como a taxa de inflação nossa vai continuar ainda alta, ainda que esteja decrescendo, ela vai continuar alta em 2022. Significa então que a Selic vai continuar alta também para combater essa inflação. Então os fundos de papel tendem a continuar trazendo dividendo interessante no ano agora presente e talvez até em 2023. Enquanto que o Tesouro IPCA você já sabe, você tem uma taxa pré e você tem a inflação, ou seja, a inflação oficial é devolvida para você levando o título até o vencimento. Com relação ao dividendo, você precisa saber que no fundo imobiliário ele varia de acordo com o tipo de fundo. E ficou muito claro aí para você que fundos de lajes corporativas, de shopping, sofreram bastante. Se você acredita que no futuro eles vão se recuperar, talvez seja uma oportunidade. Eu ainda tenho dúvidas porque a taxa de juros ainda vai continuar um pouco mais alta. E isso é muito prejudicial para esse tipo de fundo. Por isso que o fundo de papel indexado ao CDI, que é irmão gêmeo da Selic, ou então ao IPCA, é mais interessante se for para o curto prazo. Você já sabe que o Tesouro IPCA não há dividendo, mas tem a garantia do retorno da inflação. Bom, resumindo para você então, fundo de papel, CDI não é inflação, é juros, mas se for vinculado ao IPCA, aí sim você tem a proteção da inflação. Para finalizar para você, respondendo a pergunta, qual protege realmente da inflação? Vou falar aqui agora, só que se você quer saber qual é a visão do Banco Central do comunicado do Copom com a alta de 10,75 e para onde vai essa inflação agora, assista esse vídeo aqui, o que não te contaram sobre o aumento dos 10,75% para a taxa de juros. Para finalizar, FIIs de papel ou FIIs de CRI, você tem dois tipos então, os indexados ao IPCA e os indexados ao CDI. O indexado ao IPCA deve te proteger da inflação, porque eu não estou te dizendo que vai te proteger da inflação, estou dizendo te deve, porque ele é renda variável. Renda variável você não sabe exatamente quanto vai chegar lá, só que é muito provável que essa proteção aconteça. Quando estamos falando do CDI, você pode aproximar para a taxa Selic. A taxa Selic está alta e deve permanecer alta pelo menos até o final do ano. Para 2023, há expectativa de queda, mas eu continuo achando que não vai ser uma queda de 50%, quanto muitos estão falando. Então tá aí essas duas possibilidades. E os demais FIIs? É uma menor possibilidade de proteção da inflação. Por quê? Porque não tem esses indexadores ao IPCA e ao CDI. Mas lembre, a remuneração também deriva da valorização da cota. Ou seja, um determinado fundo imobiliário, por exemplo de logística, por exemplo de shopping, enfim, que tem uma valorização, a cota valoriza. E aí é rentabilidade também. Só que, enfim, são essas as informações. E para finalizar, Tesouro IPCA, qual é a diferença então? O Tesouro IPCA, por ser renda fixa, primeiro, já é mais seguro. E segundo, por ser do Tesouro Direto, você tem o investimento mais seguro do Brasil. É o investimento com maior garantia que você tem de investimento no Brasil. Então, primeiro ponto, segurança. Você lembra sempre do tripé. Segurança, liquidez e você tem que sempre olhar as características do que você está investindo. Então, muito bem, ele te protege da inflação? Sim, só que tem um detalhe, desde que seja uma inflação razoável, até 20%, que seria uma inflação alta, ok. Inflações absurdas, tipo a dos nossos irmãos de Argentina e Venezuela, não. Esse é um detalhe importante, mas você sabe que a inflação brasileira, o IPCA te protege, com um detalhe, se levado até o vencimento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e, cada vez mais, acompanhe aqui os vídeos do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.